Então, galera, oitavo ano, mais uma aula de história, né? Voltando nossas aulas do segundo semestre, e a gente vai dando, né, início, né, esse retorno. A gente vai falar, conhecer um pouco, né, sobre, né, a construção do Império, né, do Brasil, né? A gente vai entender como se deu, né, esse processo. A gente vai compreender como se deu a vinda da família real para o Brasil, compreender a primeira Constituição brasileira, né? Então, a gente vai entender, né, como se deu, né, esse processo que a gente chama a construção do Império do Brasil. Então, galera, do oitavo ano, que mais uma aula. E a gente vai observar que a construção do Império no Brasil foi no ano de 1822, né? Ou seja, as tropas de Dom Pedro, né, precisavam, né, de homens para lutar contra, né, as forças portuguesas, né, aquarteladas, né, na Bahia, né, na casa de São Gonçalo Alves, né, de Almeida. E não havia, né, filhos, né, só uma filha, né? Ele não havia filhos, só uma filha. Com cerca, né, de 30 anos de idade, ela sabia usar armas, né, caçar e montar cavalo, né? Quis se alistar, mas o pai, né, não permitiu. Então a moça, né, fugiu para casa, né, de uma meia-irmã casada, né, que ajudou e cortou os cabelos, né, vestiu-se, né, de homem e dirigiu-se à vila, né, de Cachoeira, né, alistou-se no regime, né, da artilharia com o nome, né, de Soldado Medeiros, né? O pai a encontrou logo depois, mas ela se recusou a acompanhá-lo, mesmo sabendo, né, se tratar de uma mulher, o comandante do batalhão, né, dos voluntários do príncipe, o aceitou, né, como soldado, somente incorporando, né, ao seu uniforme, um saiote, né, que indicava, né, tratar-se, né, de uma mulher. Maria Quitéria de Jesus Medeiros, né, o soldado Medeiros, como ficou conhecida, né, participou, né, de inúmeras batalhas com disciplina e coragem, né. Em março de 1823 foi promovida, né, a cadete, né, podendo, né, portar espada, capacete, né, e penacho, forma como foi retratada décadas depois de sua morte. Então, aqui é um pouco do resumo, né, do capítulo, né, ou seja, do processo que a gente vai estudar hoje, que é a construção do Império do Brasil. E, né, a gente vai observar que em 1763, né, Rio de Janeiro torna-se capital do Brasil, né, ou seja, capital, como todos nós sabemos, a primeira capital do Brasil foi Salvador, e em 1763, Rio de Janeiro, né, se torna a capital brasileira, né? Ou seja, aqui a gente vai observar Portugal invadido, né? Ou seja, um dos motivos, né, da família real vir para o Brasil, né? O príncipe regente Dom João governava o reino de Portugal desde 1792, no lugar de sua mãe, a rainha, Dona Maria I, considerada incapaz, né, por causa de uma doença mental. Mas ela não foi, né, criada para ser rei, pois tinha um irmão mais velho, Dom José. Entretanto, este morreu de varíola em 1788, com 27 anos. Dizem, né, que Dom João não gostou muito, né, da nova tarefa. Em 1807, o exército da França já havia, né, conseguido ocupar vários reinos, né, europeus, como Espanha, a vizinha, né, de Portugal. Napoleão queria que o príncipe regente Dom João rompesse com a aliança com a Inglaterra, aliança, né, que durava mais, né, de um século, e aderisse, né, ao bloqueio continental, decretado por ele, né, no ano anterior. Como Dom João não se decidia, Napoleão ameaçou, né, invadir Portugal. Tratava-se, né, claro, né, de uma situação crítica para Portugal. Se aceitasse as condições dos franceses, a Inglaterra, né, se tornaria, né, inimiga. Se não aceitasse, os franceses invadiriam, né, seu território. No que esses acontecimentos, né, influenciaram, né, na história do Brasil, é que a gente vai perceber daqui para frente, né, quais as influências disso.
E o bloqueio continental era medida tomada pela França, né, governada por Napoleão Bonaparte, em 1806, que visava impedir, né, acesso dos navios ingleses, né, a portos, né, de países dominados pela França. Aqui a gente pode observar, né, a vista do Lago do Paço, né, do Rio de Janeiro, gravura colorida, né, Jean Baptiste, né, ou seja, de 1839, o antigo poço, né, dos governadores, localizado na atual Praça 15, né, de Novembro, na cidade do Rio de Janeiro. Sempre foi um símbolo, né, do poder, erguido em 1743 para abrigar os governadores, né, da capitania do Rio de Janeiro. Passou a se chamar Paço dos Vice-Reis, né, em 1667, quando a cidade, né, se transformou em capital da colônia, com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808, tornou-se Paço Real, e depois da independência do Brasil, em 1822, Paço Imperial foi palco, né, das principais decisões políticas que marcaram a transformação do Brasil em um país independente, né, ou seja, coleção é um retrato, né, de uma coleção particular. Uns fatos que aconteceram, né? Em 1788, né, a morte do príncipe, né, Dom José, irmão de Dom João, de Portugal, né? E em 1792, o príncipe Dom João assume a regência do reino de Portugal no lugar de sua mãe, né, a rainha Dona Maria I, né? Então, a corte chega ao Brasil. Dom João demorou muito, né, para decidir que lado apoiar. Os dos ingleses ou dos franceses, depois de muitas negociações entre seus ministros e os representantes britânicos, e quanto, né, as tropas francesas já se encontravam em terras portuguesas, próximo a Lisboa, né, Dom João, enfim, decidiu-se, com apoio, né, da marinha inglesa, ele, né, e toda a corte portuguesa se mudaram, né, para o Brasil, na noite de 29 de novembro de 1807. Uma esquadra, né, transportando, né, toda a família real portuguesa, deixou o porto de Lisboa em direção ao Brasil. O navio que levava Dom João dirigiu-se primeiro à cidade, né, de Salvador, na Bahia. Após, né, seu desembarque, em 8 de janeiro de 1808, Dom João assinou, né, um decreto que determinava a abertura, né, dos portos brasileiros às nações amigas. Essa medida, né, era fundamental para manter as finanças reais, pois a principal fonte, né, de renda da monarquia eram os impostos cobrados, né, sobre as transações comerciais. Os demais navios, né, seguiram-se sem desvio em direção ao Rio de Janeiro, onde Dom João desembarcou, né, um mês depois, em 7 de março de 1808. Então, aqui a vinda, né, da família real, que em 29 de novembro de 1807. E aqui a gente observa aqui nessa imagem, né, o embarque, né, do rei de Portugal, Dom João, para o Brasil em 29 de novembro de 1807, né? Ou seja, aqui uma pintura anônima, né? Ou seja, do século XIX, né? Ministério das Relações Exteriores, né, no Rio de Janeiro. Ou seja, em 1806, Napoleão Bonaparte decreta, né, o bloqueio continental, e em 1807, né, as tropas francesas invadem Portugal, e a corte portuguesa, né, foge para o Brasil, né, um império, um príncipe, né, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Dom João, né, foi recebido, né, com grande festa pelas autoridades e pelo povo, né, que se juntou no cais do porto, né. Sinos badalaram, canhões deram salvas, né, de tiros e flores foram jogadas, né, na passagem do príncipe regente. Banquetes foram organizados e músicas tocadas, né, por vários dias, né, e não só na capital da colônia, né, mas nas outras capitais também. Aqui nessa imagem, né, a vida conjugal, né, de Dom João e sua esposa, Dona Carlota Joaquina, né, foi tensa. Ela era, né, uma princesa espanhola e nada apreciada, né, pela população portuguesa, acusada várias vezes, né, de conspirar contra o marido. Entretanto, né, o retrato ao lado mostra, né, outra coisa, né, a encomenda, né, de retratos de governantes, né, como esse, tinha sempre
com um objetivo político, pois era para serem, né, apresentadas ao público, né? Ou seja, aqui é uma foto, né, de Dom João, né, com sua esposa Carlota Joaquina, né? Aqui é um retrato, né, que seja do século XIX também, no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Então, aqui a gente vai observar o príncipe regente, né, opõe-se, né, na rua, né, a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro provocou grandes mudanças na cidade. Os historiadores não sabem, né, ao certo, né, quantos portugueses desembarcaram com a família real, mas acredita, né, que foram muitos. Uma das medidas tomadas pelo príncipe regente foi lançar mão, né, de um sistema chamado aposentadoria, ou seja, da aposento, que dava, né, alojamento a quem estivesse a serviço do rei ou em sua companhia em um lugar diferente de sua moradia, como era o caso dos funcionários reais e dos nobres que chegaram ao Rio. Os moradores, né, das casas assinaladas, com sigla PR, né, príncipe regente, em geral famílias de comerciantes ricos, né, deveriam sem resistência nem discussão cedê-la, né, aos membros da comitiva real. Por esse motivo, a população apelidou a sigla PR, né, de ponha-se na rua, né, ou prédio roubado. Os proprietários, né, não perdiam, né, seus imóveis, mas eram os obrigados a alugá-lo aos novos moradores, né? Então, é interessante aqui essa forma, né? Ou seja, PR, né? Ou seja, príncipe regente, que ganhou esse nome, né? Ou seja, essas siglas, né? Ou seja, ponha-se na rua o prédio roubado. E, em 1808, né, veio a chegada da corte portuguesa no Brasil e a abertura dos portos, né? As nações amigas, criação da imprensa régia, né? E em 1808 ainda a permissão, né, da instalação da manufatura no Brasil, né? Criação do Banco do Brasil, né? E foi precisa a questão, ou seja, de urbanizar, né, a capital, Rio de Janeiro. Estrangeiros e cronistas, né, sempre elogiaram as belezas naturais na cidade do Rio de Janeiro, mas havia muitos problemas, né, para ela, né, se adequasse ao seu novo papel, o de nova capital do Império Português, sede da corte portuguesa, que até então fora Lisboa. Por se tratar de uma cidade cercada por morros, mangos, brejos e praias, era difícil circular por ela. Assim, foram realizadas, né, diversas obras para melhorar o tráfego e as condições de vida, canais artificiais, retificação de rios, drenagem de terrenos, desmonte de morros, para cobrir áreas, né, alagadas e calçamentos de ruas. Foi o início, né, de uma série, né, de grandes obras que se estenderam, né, pelo século XIX adentro, né. Com algumas exceções, né, os prédios da cidade eram pequenos, né, de somente, né, um andar. Os novos moradores, né, queriam viver em casas de mais de um andar, os sobrados e mais luxuosos na cidade. Construíram, né, também palacetes, né, cercados por jardins, distante, né, do centro das cidades, semelhante, né, às quintas de Portugal, como as casas, né, de campo eram chamadas por lá. Esse novo estilo, né, de moradias também foi adotado pelos mais ricos, né, em outras grandes cidades, como no Recife e em Salvador. Os órgãos, né, da administração portuguesa, que funcionavam em Lisboa, com a Casa de Suplicação, mais alto Tribunal de Portugal, foram transferidos, né, para o Rio de Janeiro. E outras instituições foram criadas, né, como o Jardim Botânico, a Biblioteca Real e a Academia, né, de Belas Artes. E as mudanças, né, não pararam, né, por aí. Houve algumas, né, de grande impacto, né, como a permissão para o funcionamento de uma imprensa, né, e a criação, né, de cursos superiores, né, no Brasil. Aqui nessa imagem, né, a gente pode observar que a vista do morro do Castelo, no Rio de Janeiro, né?
seja, em 1885. Está no Museu de Belas Artes, né, no Rio de Janeiro. Em 1810, né, houve o que? A assinatura do Tratado da Aliança e Amizade e Comércio, né, e Navegação entre o Brasil e a Inglaterra, retirada das tropas, né, francesas de Portugal. Aqui a gente vai observar luzes, né, para o Brasil. Até 1808, o governo português não permitia a existência, né, de faculdade e da imprensa no Brasil. A partir da vinda da corte, né, foi necessário criar uma elite, né, letrada para ocupar, né, os postos, né, da administração portuguesa. O primeiro curso, né, superior foram, né, inaugurados em Salvador, a escola, né, de cirurgia, e em São Paulo a faculdade de Direito, e no Rio de Janeiro a Academia Médico Cirúrgica, né? Até a criação dessas escolas, os nascidos no Brasil, que desejavam fazer um curso superior, tinham, né, de ir para a Europa, né? O destino preferido deles era a Universidade de Coimbra, em Portugal. Em 13 de maio de 1808, né, foi criado a imprensa régia, né, ou seja, e o primeiro periódico, né, ou seja, a ser impresso no Brasil, foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Ela comunicava, né, principalmente os atos do governo de Dom João e os últimos, né, acontecimentos na Europa, né, ou seja, quando fala luzes para o Brasil, está relacionado, ou seja, com o adquirimento, né, de conhecimento, com a população passa a ser uma população mais letrada, né, ou seja, a elite passa a estudar. E aqui nessa imagem, né, aqui a gente pode observar, em 1815, é a elevação do Brasil, né, condição, né, de Reino Unido, né, a Portugal e Alagravos, né, ou seja, e aqui essa imagem, né, o primeiro jornal impresso no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 1808, né, a Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Aqui a gente vai observar a missão francesa, né, Dom João contratou, né, artistas para embelezar, né, a cidade do Rio de Janeiro. Os melhoramentos visavam, né, o que para a cor significava civilizar a cidade, ou seja, torná-la parecida, né, com as cidades europeias. Depois que Napoleão foi derrotado, em 1815, os franceses deixaram, né, de ser inimigos de Portugal e foram autorizados a entrar no Brasil. No ano seguinte, em 1816, vieram muitos artistas, né, da França, a convite, né, de Dom João. Um grupo de artistas, né, ficou conhecido como Missão Francesa, que tinha como objetivo criar a Academia de Ciência e de Belas Artes, né, e Belas Letras, né, na capital do reino, né, tudo para civilizar a capital, no Rio de Janeiro. Aqui nessa imagem a gente pode observar, né, as pessoas, né, ou seja, os letrados eram pessoas, né, que sabem as letras, que têm estudo. Civilizar no Brasil naquela época significava a adoção, né, de costumes europeus considerados, né, civilizados, corteses, né, urbanos, em relação aos costumes, né, de outros povos, né, considerados bárbaros, grosseiros, né, rústicos. Aqui essa imagem, né, é a aceitação, né, da província, né, da Constituição de Lisboa, né, gravura, né, aqui que a gente observa aqui nessa imagem, de 1839. Em 1816, né, a morte de Dona Maria I, chegada, né, da missão francesa ao Rio de Janeiro. E em 1818, a aclamação de Dom João como rei do Reino Unido, né, de Portugal, Brasil e Alagado, né, ou seja, cerimônia realizada no Brasil. Entre os artistas, né, que integraram a missão francesa estava Jean-Baptiste, né, Debret, com suas obras, né? Debret, né, tornou-se, né, um dos maiores, né, cronistas da cidade do Rio de Janeiro no início do século XIX. Outras medidas do governo de Dom João foi que em 1810, né, ou seja,
Dom João assinou os 2 tratados, né, com a Inglaterra, que ficaram conhecidos, né, como o Tratado de 1810, que era a Aliança da Amizade, e o Comércio e Navegação. Esse segundo, né, desagradou, né, terrivelmente os comerciantes de Portugal. Estabelecia em 15% a tarifa sobre o valor dos produtos ingleses, né, que entrassem no Brasil, enquanto a tarifa sobre os produtos portugueses eram de 16%, e sobre os de outras nações era de 24%. Esse imposto, né, alfandegário resultou na importação dos mais variados produtos ingleses, né, foi uma verdadeira invasão. Em 1815, o Brasil, sede, né, do Império Português, deixou de ser colônia, né, e passou a ter o título, né, de Reino Unido a Portugal e alargados. Os comerciantes portugueses ficaram ainda mais insatisfeitos, e não era para menos, né, pois assim perdiam, né, a exclusividade e o privilégio alfandegário sobre o comércio externo do Brasil. Com a abertura dos portos em 1808, e os tratados, né, de 1810, e agora isso, né, ou seja, a elevação do Brasil a Reino Unido foi interpretada, né, em Portugal como um sinal de que a corte ficaria definitivamente, né, no Rio de Janeiro. Em resposta, os portugueses, né, não pouparam esforço, né, para fazê-los, né, voltar. Demorou um pouco, né, mas eles conseguiram, né? E 9 de janeiro de 1822, dia do FICO, né, formação do novo ministério liderado, né, por José Bonifácio de Andrade e Silva, né, em 3 de julho de 1822, a convocação da Assembleia Constituinte. Ou seja, aqui a gente vai ver aqui o passo, né, para a independência, né, do Brasil. Em Portugal, nada andava bem, a população e nobreza e os funcionários reais estavam muito descontentes, né? A pressão para que a corte, né, voltasse a Lisboa. Havia, né, começado em 1810 com a retirada, né, das tropas francesas do rei. Desde então, só aumentaram, né? Chegou-se, né, enfim, a uma situação difícil, né? A vitória da Revolução Constitucionalista do Porto em 1820. O que ela significa, né? Significava que Portugal passava a contar com uma Constituição e que o país exigia a volta imediata do rei, né? Que, bem como ele fizesse seu juramento à nova Constituição. Dom João não era mais príncipe regente, mas o rei, né, de Portugal. Pressionado pelos acontecimentos e para não perder, né, o trono em Portugal, Dom João VI, né, foi obrigado a voltar. Mas, para não perder o Brasil, deixou seu filho primogênito e herdeiro natural do trono, Dom Pedro, como príncipe regente. Dom Pedro, né, ficou, né? E o Dom Pedro permaneceu no Brasil, mas sem recursos, Dom João levara, né, consigo para Portugal todo o dinheiro dos cofres reais. Encontrou-se, né, em uma difícil situação. As cortes, né, haviam obrigado as províncias brasileiras a prestar contas, né, políticas e financeiras a elas, e não ao príncipe regente. Em uma carta que escreveu ao pai, Dom Pedro disse: fiquei regente e hoje sou capitão-general, porque governo só a província, né, do Rio de Janeiro. Nessa mesma carta, Dom Pedro chegou a pedir ao pai, inclusive, que o dispensasse, né, deste emprego. Apesar dessa situação e das intensas, né, pressões das cortes para que também voltasse a Portugal, Dom Pedro, né, resistiu. Quando, né, recebeu uma representação com mais de 8.000 assinaturas, né, de pessoas do Rio de Janeiro solicitando-lhe que ficasse, né, no Brasil. Ele decidiu ficar em 9 de janeiro de 1822 e informou a população reunida no lago
do Paço, né, que pretendia se manter no Brasil e desobedecer, né, a Ordem de Lisboa, né. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Com Dom Pedro, né, ou seja, escolheu um novo ministério liderado por José Bonifácio de Andrade e Silva, intelectual e político, né, nascido no Brasil, mas educado na Universidade de Coimbra. Em 3 de junho, Dom Pedro convocou a eleição provinciais para compor uma Assembleia Constituinte, né, para o Brasil, demonstrando, né, que estava disposto a enfrentar as cortes de Lisboa, que continuavam, né, a insistir que ele regressasse a Portugal. Uma medida, né, em especial, marcou o rompimento definitivo, né, de Dom Pedro com Portugal, e o decreto que ele assinado, né, por ele assinado em 1º de agosto, que consideravam, né, inimigas todas as tropas portuguesas enviadas ao Brasil sem o seu consentimento. Era um grande passo, né? E corte, né, ou seja, corte é Parlamento Nacional Português, que em 1820 reuniu-se, né, para discutir e votar e aprovar uma Constituição que estabelecia no país uma monarquia constitucional, em substituição à monarquia absolutista. As cortes não se reuniram, né, não se reuniam desde 1689. Província, quer dizer, divisão administrativa do Brasil, né, de 1820, a partir de 1821, em substituição à denominação de capitanias. Em 7 de setembro de 1822, ocorreu a independência do Brasil, né, o início das guerras, né, de independência. De 1822 a 1823, né, guerras de independência na Bahia. Ou seja, a partir daí, a independência no Brasil já era considerado, né, por muitos, um fato real. Finalmente, em 7 de setembro de 1822, nas proximidades da cidade de São Paulo, Dom Pedro proclamou a independência. O Brasil se tornava um país independente, governado por um imperador, Dom Pedro I. Foram mantidos, né, as Províncias Unidas e a escravidão, né, ou seja, missal. É um livro, né, que contém orações, né, de missas e outras. E aclamar significa eleger por aclamação, por reconhecimento solene, ou seja, proclamar. E em 1824, né, ou seja, o reconhecimento da independência do Brasil pelos Estados Unidos da América. Portugal reconhece a independência em troca, né, de compensação financeira, que acontece no primeiro reinado, né? Então, depois da independência, né, muitos problemas surgiram. Algumas províncias que eram favoráveis às cortes de Lisboa recusaram, né, se aceitar as ordens, né, que vinham do Rio de Janeiro, que eram, né, de onde, né, o governador Dom Pedro, né, mantiveram-se fiéis a Portugal, Grã-Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, parte da Bahia e a Cisplatina, né? Mas foi na Bahia e no Maranhão, né, que ocorreram, né, os combates mais sangrentos. Na Bahia, as tropas portuguesas, né, contavam com o apoio, né, das elites locais, antes, né, mesmo da proclamação da independência. A Guerra Civil começou, né, em meados de 1822, quando a vila, né, da Cachoeira manifestou seu apoio, né, ao príncipe regente. Lá, Maria Quitéria, né, nossa personagem, integrou um batalhão de artilharia, né, que foi apelidado, né, de Batalhão dos Periquitos, por causa, né, das cores do uniforme do batalhão. A guerra, né, durou até o início de julho de 1823. Maria Quitéria permaneceu até o final. Os brasileiros, né, ajudados, né, por comandantes estrangeiros, né, bloquearam o porto de Salvador e uma tropa tomou a cidade.
os portugueses, né, e seus partidários, né, se retiraram. Também no Maranhão, a esquadra brasileira, né, pôs fim à resistência, né, em agosto de 1823. O Império, né, do Brasil estava em paz. Outros problemas, né, entretanto, ainda estavam, né, sem solução. Entre eles, né, o reconhecimento externo da independência, né, e a elaboração de uma Constituição. Aqui nessa imagem, né, que a gente observa, um retrato que representa que ela era, né, uma mulher aceita como combatente, né, pelas tropas dos que lutaram em favor, né, da independência do Brasil. Maria Quitéria, né, em seu uniforme, ou seja, de 1820, no Museu Paulista. O reconhecimento, né, da independência. Para que um país torne politicamente independente, é necessário que exista, né, um reconhecimento diplomático por parte de outros países. Desse modo, ele pode, né, continuar a fazer negócios externos e manter sua economia em funcionamento. No caso do Brasil, como das outras ex-colônias da América, era necessário, né, que a antiga metrópole reconhecesse sua independência, para que os outros países, especialmente aqueles, né, com os quais ela mantinha relações, fizessem o mesmo. O Brasil precisava, portanto, do reconhecimento de Portugal. O governo dos Estados Unidos da América não via com bons olhos, né, a forma monárquica de governo que fora adotado no Brasil. Ainda assim, a defesa do princípio da independência dos países da América acabou falando mais alto, né? E ele foi, né, o primeiro a reconhecer a independência do Brasil em julho de 1824. E em 25 de março de 1824, né, Dom Pedro I outorga, né, a Constituição Imperial do Brasil, ou seja, a Confederação do Equador. E em 1825, a guerra, né, acontece a Guerra da Cisplatina. Dom Pedro, então, né, buscou apoio dos diplomatas ingleses para conseguir o reconhecimento português. Ele sabia que se Portugal reconhecesse o Brasil como um país soberano, outros o seguiriam. Através dos intermediários ingleses, Portugal, né, aceitou reconhecer a independência do Brasil, em troca, né, de um pagamento de 2 milhões de libras, né, esterlinas. Grande parte desse dinheiro foi conseguido, né, por meio de empréstimo com a Inglaterra, que, por sua vez, exigiu do Brasil a renovação do Tratado de 1810. Deste jogo diplomático, os britânicos saíram com enormes vantagens, né? E o Brasil, recém-independente, já tinha uma grande dívida, né? Ou seja, com a Inglaterra. Já que para o Brasil se tornar independente, o Brasil teve que arcar com essa dívida, né, com a Inglaterra. Dívida essa, né, que grande parte foi feita, né, por Portugal, principalmente com a vinda da família real para o Brasil. E a Constituição, né, para o Brasil. Para organizar o governo, era necessário elaborar uma Constituição. A Assembleia Nacional Constituinte, né, convocada por Dom Pedro em junho de 1822, só iniciou os trabalhos em maio de 1823. Ela era, né, composta por quase 100 deputados eleitos pelas províncias. Imediatamente, dois grupos se formaram: o Partido Português, que defendia um governo centralizado na figura do imperador, e o Partido Brasileiro, que pretendia, né, um governo descentralizado, com maior autonomia para as províncias e uma Constituição que limitasse, né, o poder do imperador. Tudo indicava que a proposta liberal, né, que era o Partido Brasileiro, seria aprovada. Aqui, essa imagem aqui, né, ou seja, como indicava que a proposta liberal, que era do Partido Brasileiro, seria aprovada, né, essa não era, né, o objetivo de Dom Pedro e de seus partidários, né. Em 11 de novembro, ele dissolveu a Assembleia ao ordenar que as tropas fiéis a ele, né,
cercassem o prédio onde os constituintes estavam reunidos e prendesse, né, vários deles. Alguns foram deportados, isto é, expulsos do país, como foi o caso, né, de 3 irmãos, Andrada, Martim, Francisco, Antônio Carlos e José Bonifácio de Andrada e Silva, né? Este último, até então, um dos principais conselheiros, né, de Dom Pedro. Dissolvido, a Assembleia Dom Pedro, né, escolheu um grupo de pessoas para elaborar a nova Constituição. A primeira Constituição do Brasil foi ortogada em 25 de março de 1824, né, que é a primeira Constituição brasileira, né, que vai fazer a divisão dos poderes. E a Constituição de 1824, né, o Brasil passava, né, a ser uma monarquia hereditária, constitucional representativa, e o catolicismo, né, reconhecido como religião oficial. A nova Constituição também estabelecia a existência, né, de 4 poderes: o legislativo, o judiciário, o executivo, né, e o moderador. O poder moderador, né, era exercido exclusivamente, né, pelo imperador. Isso sobrepõe, né, aos outros. Isso significava que o imperador tinha o direito, né, de vetar e anular quaisquer decisões dos outros poderes, do legislativo, do judiciário, né? Já num caso, já que o executivo era exercido por ele mesmo e pelos ministros, né, que eles nomeavam. As províncias, né, passaram a ser governadas por um presidente, né, nomeado pelo imperador, e os portugueses, né, que optassem pelo Brasil poderiam se tornar súditos, né, do império. A Constituição é estabelecida também a existência, né, de eleições para os cargos públicos, né, ou seja, o processo de eleição era censitário, ou seja, dependia da renda anual do indivíduo para escolher quem seria, né, os votantes eleitores e elegíveis, né? Que é soberania, né? Soberania é que quem tem autoridade ou autonomia, hereditário, né? Função ou condição que passa, né, de uma geração a outra, de pais, mães para filhos e filhas, né? Súdito, né, pessoa que é sujeita, né, ao pai, o príncipe, ao rei. Renda anual, né, valor por ano que a pessoa, né, recebe por sua atividade, produção ou negócio, né? Elegível é pessoa, né, que tem condições legais, né, de se eleger. E só poderia ser votante, né, homens livres e libertos, nascidos no Brasil, que tivesse 25 anos ou mais, e renda anual equivalente superior a 100 mil réis. Né? Para ser eleitores do Poder Legislativo, teriam de ter 200 mil réis de renda anual. E para serem candidatos elegíveis, 400 mil réis. Para o Senado, os valores eram ainda mais altos. 4 mil réis de renda anual para serem votantes e 800 mil para serem, né, candidatos aos senados. Os presidentes, né, das províncias eram diretamente escolhidos pelo imperador. Não havia necessidade de os votantes, eleitores e elegíveis serem alfabetizados. Em 15 de março, né, de 1831, a noite de garrafadas, né? Ou seja, a Confederação do Equador, a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, né, e a ortoga, né, de uma Constituição de 1824, que impunha a centralização do poder nas mãos do imperador, desagradaram as elites, né, de muitas províncias, que não tinham, né, liberdade para escolher seus presidentes. Em Pernambuco, essas insatisfações, né, resultaram em um movimento, né, que ficou conhecido como Confederação, né, do Equador. Seu principal objetivo era conquistar a separação, né, do Império do Brasil e formar uma república com as províncias, né, do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e talvez do Piauí e do Pará.
A rebelião, né, foi derrotada pelas tropas do governo imperial e seus líderes, né, foram condenados à pena de morte, incluindo, né, o Frei carmelita, né, chamado de Frei Caneca. E a Guerra da Cisplatina, ao sul do Brasil, né, a província Cisplatina, atual Uruguai, foi anexada, né, aos domínios portugueses durante o governo de Dom João VI. Em 1816, seus habitantes se organizaram com um objetivo: separar-se do Brasil e se anexar às Províncias Unidas, né, no Reino do Prata, a atual Argentina. O Brasil não pretendia, né, deixar isso acontecer, dando início, né, à guerra em 1825. Dom Pedro imaginou que a vitória do Império do Brasil mostraria a superioridade, né, do regime monárquico, mas não teve êxito. A guerra consumiu quase todo o dinheiro público, né, e custou vida de cerca de 8.000 homens. O Brasil perdeu, né, a Cisplatina. E em 1828, com a mediação britânica, a província da Cisplatina, né, se transformou em um estado independente, né, ou seja, a República Oriental do Uruguai. Mas a Guerra da Cisplatina não foi o único problema, né, de Dom Pedro I. E nessa imagem, né, como a gente pode observar, é o combate entre os rebeldes, né, e legalistas, né, na luta, né, dos afogados, Aquarela, né, de Leandro Martins, de 1820 e 1838, né, no Recife, a representação da entrada, né, das forças, né, imperiais do Brasil, enviadas para acabar, né, com a Confederação do Equador. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica, né, do trono brasileiro, fim, né, do primeiro reinado. A questão sucessória, né, em Portugal. Dom João VI morreu em Portugal em 1826, quando a Guerra da Cisplatina, né, ainda não havia terminado. Dom Pedro era herdeiro legítimo do trono português, como era também, né, imperador do Brasil. Ele precisava fazer uma escolha: Brasil ou Portugal. Escolheu a coroa do Brasil, né, abdicando do trono do reino de Portugal em favor de sua filha mais velha, nascida no Rio de Janeiro, Dona Maria da Glória, né, prometida ainda criança para ser esposa do seu tio Dom Miguel, irmão de Dom Pedro. 2 anos depois, em 1828, esse mesmo irmão deu um golpe, né, de Estado, com apoio, né, de sua mãe, Dona Carlota Joaquina, e assinou, né, assumiu, né, o poder em Portugal. A preocupação cada vez maior de Dom Pedro, né, com os problemas políticos de Portugal, acabou desagradando, né, vários grupos da sociedade brasileira. Seu governo parecia estar no fim. Então, Dom Pedro, né, ele vai abdicar, né, ou seja, descontentamento com o imperador era crescente e generalizado. Vários jornais traziam, né, artigos contra Dom Pedro, causando, né, se interessar mais por Portugal, né, acusando de se interessar mais por Portugal do que pelo Brasil. Entre a população, aqueles que o defendiam eram chamados, né, de portugueses e os seus oponentes, né, de brasileiros. Os conflitos, né, entre os brasileiros e portugueses culminaram, né, na chamada Noite de Garrafadas, em 15 de março de 1831. Os portugueses organizavam uma grande, né, festa para recepcionar o imperador, que voltava, né, de uma viagem de Minas Gerais, quando foram, né, atacados com pedras e garrafas pelos brasileiros. Dom Pedro I não resistiu. Em 7 de abril, ele abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Como um príncipe tinha apenas 5 anos de idade, o imperador nomeou José Bonifácio de Andrade e Silva, né, como seu tutor. Era o fim, né, do primeiro reinado e o início da regência no Brasil. Maria Quitéria, né, o soldado Medeiros, né, presenciou todos esses acontecimentos. Com o fim
das guerras pela independência na Bahia, em 1823, foi obrigada, né, a sair do exército, porque não aceitava mulheres em seus quadros permanentes, mas foi recompensada. Dom Pedro I lhe concedeu, né, insígnia, né, imperial, Ordem do Cruzeiro, né, e um soldo vitalício, ou seja, um ordenado, né, até sua morte. De volta à casa do pai, casou-se e teve uma filha. Viveu até o segundo reinado com o imperador Dom Pedro II, já no trono. Faleceu em 1853. Em 1996, foi proclamada patrona, né, do quadro complementar de oficiais do Exército, né? Homenagem tardia, né, mas merecida. Então, galera do 8º ano, essa foi mais uma aula de história. Então, até a próxima aula.